Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Teoria da Computação. Dessa vez vai ser o nosso terceiro encontro assíncrono. E continuando então o conteúdo da disciplina, nas últimas aulas a gente cobriu a introdução à disciplina, nesses tópicos, e os principais resultados que a gente viu então na última aula, além de toda a parte de teoria dos conjuntos, de prova por diagonalização, foi demonstrar que existem mais funções existentes do que programas que conseguem calcular essas funções. Então, esse foi o primeiro grande resultado que a gente obteve na disciplina. E agora a gente vai sair um pouco dessa parte dos conjuntos, né, que a gente terminou, para começar a discutir nessa e na próxima aula essa sessão sobre os conceitos fundamentais do que a gente vai ver em teoria da computação. Então, essa sessão inteira aqui, que a gente vai ver na aula de hoje, então, a parte de programas, máquinas e computação, e na aula seguinte, a função computada e equivalências, elas vão ser muito importantes para ser a base da maior parte das aulas do semestre, que vão ser sobre modelos computacionais. Então, nessa aula de hoje, a gente vai começar a ver os fundamentos para depois entender melhor máquinas de registradores, cálculo lambda, máquina de Turing, etc. Então, os fundamentos que a gente vai ver na aula de hoje e na próxima, eu diria que eles são bastante simples, assim, são conceitos fáceis, não tem nada muito obscuro, mas é um conteúdo também bastante denso em definições e nomenclatura nova, então pode ser um pouco difícil de entender num primeiro momento por causa da grande quantidade de conteúdo. Então, sugiro que se vocês tiverem dificuldade mais para frente de lembrar o que significa algum termo, eu vou tentar fazer o meu melhor, mas eu sugiro também que pausem ou voltem o vídeo para ter bem fresco na memória o que significa cada um dos conceitos. Mas eu só queria dar, antes de começar a aula, já dar todo um resumo assim do que são programas, máquinas e computação, que é o essencial. Porque o que a gente vai ver basicamente é que os programas, então na nossa definição, vão ser sequências estruturadas de instruções descrevendo um algoritmo que vai estar fazendo alguma coisa que a gente deseja. Uma máquina vai ser uma construção abstrata que tem implementadas as operações que são descritas no programa. Então, a máquina vai ser a ferramenta que consegue executar o programa e retornar o resultado. E a computação nada mais é do que a sequência de passos da máquina executando esse programa. Vocês podem imaginar como se fosse um log assim, da máquina executando. Então, esse é o grande resumo. Mas, obviamente, né, a gente vai precisar de definições formais para poder fazer as partes mais avançadas da disciplina. Então, vamos começar justamente pelos algoritmos e pelos programas. E daí, na primeira aula, quando a gente estava discutindo o histórico da teoria da computação, foi também a primeira coisa que a gente viu, que é o que é um algoritmo, e a gente viu que algoritmos, na prática, vêm sendo usados há milênios, né? Desde a antiguidade. Mas uma tentativa simples de descrever um algoritmo, então, como está escrito aqui, uma sequência clara e não ambígua de passos a serem executados para a resolução de um dado problema. E eu acho que o segredo aqui é a parte de clara e não ambígua, né? Um algoritmo, se a gente está formalizando, ele tem que ser algo assim que não pode ser interpretado de maneira dúbia ou maneira errada. E qual seria a diferença entre um algoritmo e um programa? Bom, a resposta comum, como está aqui, é que um programa é a representação do algoritmo numa linguagem de programação, né? Então, se eu vou ter um algoritmo, que é uma descrição das instruções para eu computar alguma coisa, e o programa vai ser, por exemplo, como eu escrevo esse algoritmo em Python, em C, em Java, em Haskell, etc. Ou até em pseudocódigo, né? Mas para os nossos propósitos, né, a partir daqui a gente não vai focar nessa diferença entre algoritmo e programa, porque a gente não vai estar tratando nenhuma linguagem de programação fixa ou específica, né? A gente está falando tudo da maneira mais geral possível. Então, para todos os propósitos, quando a gente falar programa, a gente está se referindo ao próprio algoritmo que aquele programa codifica, independente de uma linguagem de programação. Então, um exemplo do que seria um algoritmo, né? Por exemplo,
a gente tem esse cálculo aqui, que vocês devem provavelmente ter visto no ensino fundamental, que é como fazer a multiplicação, né, de naturais com mais de um dígito. Porque para um dígito seria o trivial, que é decorar a tabela de multiplicação, ou então só fazer sucessivas somas, né, dos números. Mas a gente aprende um algoritmo bastante útil, que é, por exemplo, a gente pega a primeira unidade e multiplica pela primeira unidade do outro número. Então, 3 vezes 2 dá 6, e daí a gente segue subindo na casa das dezenas, centenas, milhares, né? Então, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 5 é o 15, e daí a gente também aprendeu que tem o level 1, né? O carry. Então, a gente multiplicou 3 vezes 5 dá 15, e a dezena que sobrou vai para a próxima e é somado aqui. Então, 12 mais 1, 13. E daí a gente repete esses passos para os demais números os demais dígitos do número de baixo, e assim a gente vai chegar na solução dessa multiplicação. E um algoritmo, então, é descrever esses passos de uma forma ordenada, né, uma forma estruturada e sem ambiguidades. Então, a gente vai ter uma sequência de passos aqui descrevendo, né, isso que eu falei, de pegar o primeiro dígito, multiplicar pelo primeiro dígito do outro número, de uma maneira clara. Então, isso é um algoritmo, e a partir, uma vez que a gente tem um algoritmo, né, algumas perguntas que a gente deveria fazer a respeito é quem executa o método, e aqui seria uma versão equivalente dessa pergunta, né, que é o programa roda em qual máquina, ou por que esse método funciona, seria o equivalente a perguntar se o programa está correto, e se esse método é rápido, que é o equivalente a perguntar se o programa é eficiente. Essas duas perguntas aqui vão ser vistas mais em outras disciplinas, né? Eu mencionei que, por exemplo, questão de eficiência se estuda em complexidade de algoritmos. A gente vai estar focado nessa disciplina mais na primeira pergunta, né, que é quem executa o método, e até certo ponto, sim, por que esse método funciona. Então, começando a formalizar os nossos propósitos, os programas e as máquinas, a gente tem que lembrar que existem diferentes arquiteturas de computadores e linguagens de programação, como eu tinha comentado. Por exemplo, o, pensa em diferentes processadores, né? Um processador Intel, o ARM. Então, esses processadores vão ser diferentes entre si. Ou mesmo a gente vai ver mais para frente os diferentes modelos de computação. Cálculo lambda é bem diferente de máquina normal, diferente de máquina de Turing. Mas a gente tem que abstrair dessa noção de computadores, assim como eu mencionei que a gente tinha que abstrair qual linguagem de programação estaria sendo usada. Então, como é que a gente pode definir essas noções de maneira abstrata, mas mantendo o essencial? A gente vai usar as noções que são descritas nos dois livros texto da disciplina, né, o do Hippolyte Bird e de Vério e do Menezes. Vocês têm acesso pelo site da biblioteca do INF, da URGS. Então, a gente vai usar a definição deles. E a gente vai ver que os programas e as máquinas, eles vão ser tratados como duas entidades, duas coisas diferentes uma da outra, mas que são complementares, e que para ter uma computação a gente precisa ter a definição dos dois. A gente precisa ter a definição do programa e da máquina. Então, começando pelos programas. Como eu mencionei, então, o programa, que está representando um algoritmo, ele é descrito pelo conjunto estruturado de instruções que está nos descrevendo como calcular alguma coisa específica, de maneira clara e objetiva e sem ambiguidades. Então, para a gente ter um programa, basicamente a gente vai precisar usar ele para fazer uma máquina aplicar sucessivas operações básicas e testes em cima dos dados de entrada, que são os dados iniciais que a gente está fornecendo para o nosso programa. E os elementos básicos do programa são as operações, que dizem o que é para ser executado naquele dado momento, os testes, que permitem a gente controlar a lógica do que está acontecendo dentro do nosso programa, e a estrutura, né, ou melhor dizendo, a maneira como a gente organiza o fluxo, os jumps do nosso programa. E baseado nessas estruturas, a gente vai ver três classificações distintas de programas. A gente vai ver os monolíticos, os iterativos e os recursivos.
A principal diferença entre eles é como eles lidam com esse fluxo de controle. O monolítico, ele usa desvios condicionais e incondicionais, que é basicamente o goTo, um jump. A iterativa usa os laços de iteração, while, for loop. E recursivo é baseado em chamar subrrotinas daquele programa. Então, começando com os programas monolíticos, e as figuras que vocês veem nas aulas são sempre retiradas do livro-texto de Vério, que é provavelmente o que vocês estão acompanhando pela disciplina. Então, o programa monolítico, eu não diria que não é correto chamar ele de mais simples, porque depois a gente vai ver a noção de equivalência entre esses programas. Mas talvez seja o mais simples de entender o que está acontecendo, porque ele, digamos, tem menos peças diferentes. O programa monolítico é aquele programa que é um bloco de instruções, por isso que ele é monolítico, né? Uma única coisa, não tem divisões. E ele funciona, então, com umas sucessivas operações ou testes, e quando a gente chama uma operação, ela passa para a próxima operação, né? Então, é o salto incondicional, e quando tem um teste, a gente tem o salto condicional. Em um programa monolítico, ele pode ser representado tanto por um fluxograma, quanto por uma instrução rotulada. Então, aqui vendo nesse slide fica mais claro, um fluxograma, vocês devem estar acostumados também com esse tipo de notação, é basicamente esse grafo rotulado que a gente anota com setas a sucessiva ordem das operações e dos testes. Então, o que é importante nos fluxogramas que representam um programa monolítico? É que existe um único ponto de partida, a gente só pode ter uma dessas coisas aqui. Sobre as paradas, podem haver vários pontos de parada. Então, esse aqui só pode ter uma vez, esse aqui pode ter N vezes. E daí, além da partida e da parada no nosso programa, a gente tem operações que são rotuladas por um identificador, ou seja, a gente dá um nome para as operações, e a gente tem testes, e a gente também dá nomes para os testes, eles têm um identificador, e a gente está considerando apenas testes binários, ou seja, eles retornam ou verdadeiro ou falso. A gente não está tratando o caso, por exemplo, de um case, ou é tudo um if-else, sempre. O if then else, mais especificamente, para chamar como seria numa linguagem de programação normal. Por que isso? Porque a gente pode imaginar, né, que para um teste comum binário, se a gente precisa de um teste com vários cases, é só fazer um encadeamento de teste, né? Então, a gente colocaria que, é verdade, então acontece tal coisa, mas se não é verdade, então a gente testa o teste 2 e daí a gente vê, é verdade, se for verdade, segue para cá, se for falso, a gente pode fazer um terceiro teste, então é equivalente. E uma outra definição é que a gente vai ter a instrução vazia, que vai ser denotada, né, por essa marca de tick, que num fluxograma a gente representa por uma aresta. Então, por exemplo, eu não vou botar aqui uma operação vazia, porque isso é redundante e equivalente a, por exemplo, eu escrever aqui minha operação 2, e daí aqui, nesse meio, estaria representada a operação vazia, porque ela não faz nada. Então, aqui um exemplo de como seria um programa monolítico genérico representado por um fluxograma. Como eu mencionei, né, a gente tem uma única partida, começa aqui, executa a primeira operação rotulada, que é F, depois o primeiro teste rotulado, que é T1, e daí, se é verdadeiro, aqui a gente tem um salto incondicional, o salto incondicional de F para T1. Aqui. Enquanto que aqui a gente tem o salto condicional, que é se o teste 1, o resultado for verdade, a gente volta para F, e daí segue. E se o teste 1 for falso, então a gente segue para V, e daí executa o teste 2, mesma coisa, e o programa finaliza quando chega na parada. Lembrando que um programa ele pode não terminar a execução, ele pode ter uma execução infinita, entrar num loop, e aí ele nunca vai chegar na parada.
Então, a outra maneira de representar um programa monolítico é através de instruções rotuladas. E todo fluxograma pode ser reescrito na forma de texto, que é usando essas instruções rotuladas. Nesse caso, cada instrução vai ser representada de uma dessas formas. Se ela for uma operação, ela vai estar indicando, né, qual operação deve ser seguida, deve ser executada e o desvio incondicional para a instrução seguinte, que vai ser aqui, vai vir na sequência do nosso texto, e um teste que indica, obviamente, a realização de um teste com o desvio condicional, e daí a gente tem que especificar para onde o programa deve ir no caso de o teste ser verdadeiro e no caso de ser falso. Então a gente vai informar isso usando o rótulo das instruções. E sobre o início e a parada do nosso programa, a gente vai considerar que se a gente não está especificando um rótulo de início, a primeira instrução, nossa primeira operação teste, vai ter o rótulo 1 e uma parada vai ser especificada por um desvio para uma instrução cujo rótulo não está descrito no nosso programa. E por definição também, por convenção, a gente usa 0 como rótulo padrão para parada. Então aqui um exemplo, acho que fica mais fácil de entender essas duas representações. Aqui é o mesmo fluxograma que a gente viu anteriormente, e aqui é como ele pode ser reescrito usando instruções rotuladas, e essas duas codificações elas são equivalentes, elas estão representando exatamente o mesmo programa, e a gente pode usar ou uma ou outra. Então a gente pode ver que aqui nas instruções rotuladas, né, aqui esses números no começo, eles são o rótulo. Como eu mencionei, por padrão a gente usa 1 como o rótulo inicial. E daí, se a gente fosse fazer o mapeamento desses dois, seria o equivalente a colocar o 1 aqui. O 2 é o nosso teste 1, então o 2 seria isso aqui. A gente vê aqui, né? Se for verdade, a gente volta para 1. Então, isso aqui está nos dizendo para voltar para a instrução de rótulo 1. Caso não, está dizendo para a gente ir para a instrução de rótulo 3, que é essa aqui. É assim que funciona um salto condicional nas instruções rotuladas. Um salto incondicional significa simplesmente ir para a instrução seguinte. E daí o G, né? Fácil G vai para 4 seria o nosso, aqui o rótulo 3. O teste 2 seria o rótulo 4. Importante, aqui a gente chega então no vá para 0. E esse rótulo 0, ele não é nenhum dos rótulos que está listado aqui. Isso quer dizer que o 0 vai ser o nosso rótulo de parada. E por convenção também a gente normalmente vai adotar o 0 como rótulo de parada. Seria aqui. Então essa é basicamente as duas representações de um programa monolítico. Já a definição formal, a gente vai fazer por esses grupos de essa coleção de conjuntos. Então, basicamente, a gente vai ter os rótulos, que R1, R2, etc., quantos rótulos a gente precisar, pertencentes ao conjunto label. Os identificadores de operação, que vão ser, então, uma operação F1, uma operação F2, quando a gente precisar, mais a operação vazia. Lembrando que isso aqui, né, operação vazia, que é como se fosse um NOP ou em C, um PAS, em Python, né, uma operação que não faz nada. E os identificadores de teste, T1, T2, pontos testes foram necessários. E daí a nossa definição de uma instrução rotulada I é ou, então, RI, faça FJ, uma operação, e vá para RK, ou RI, e daí, em vez de ser uma operação, vai ser um teste, daí RI, então, é se TJ, então vá para RK, se não, vá para RM, que é basicamente a representação genérica dessas instruções que a gente viu nesse exemplo. Então, o programa monolítico P, monolítico, é um par ordenado P igual a I R,
E o I vai ser o nosso conjunto finito de instruções rotuladas, sem que existam duas instruções diferentes com o mesmo rótulo, isso é importante. E R, minúsculo, é o nosso rótulo inicial para a gente saber onde é que a gente deve começar a execução do nosso programa. E um rótulo referenciado por alguma instrução via vapara que não rotula nenhuma instrução presente em I é o rótulo final. Lembrando, então, quando a gente faz um goto para um rótulo que não está descrito nas nossas instruções, isso quer dizer que é para o programa ir para lá e parar a execução, porque a gente chegou no final do nosso programa. Agora, depois dos programas monolíticos, a gente vê os programas iterativos, que são programas que incorporam essa estrutura de laço que é comum na maioria das linguagens de programação, que vocês conhecem. Então, começando assim, o que um programa iterativo vai ter? Ele vai ter mecanismos de composição, que é a composição sequencial, que a gente está representando por esse ponto e vírgula, que significa simplesmente assim, a gente tem uma operação A e uma operação B, então a gente também pode fazer A, executa A, e na sequência executa B. É simplesmente isso. A gente tem a composição condicional, que é o nosso teste, que a gente estava vendo, né? Verdadeiro ou falso. Sem então, se não. E a gente, então, agora adicionou uma coisa que não tinha nos monolíticos, que são as iterações, que é enquanto faça ou até faça, que vocês provavelmente conhecem também como o while e o for loop. E a inspiração disso vem de Astra, né? Porque tem essa convenção que não se deveria usar o goto, por isso ser meio, entre aspas, perigoso, né? Quando a gente está escrevendo um programa, ficar acessando qualquer posição dele, assim, meio sem critério. Então, é até uma convenção, assim, por segurança, legibilidade, facilitar o entendimento do código. Então, os programas iterativos, eles podem ser representados também dessas duas maneiras, né? Aqui a gente está representando textualmente, escrevendo os testes e as estruturas de laço, colocando o então, que é representar, na verdade, colocando o enquanto e o até. E todo programa iterativo pode ser representado por um fluxograma também, como é o caso dos programas monolíticos. Então, o que a gente está vendo é que esse bloco do até, ele é representado por essa parte aqui do nosso fluxograma. A gente pode ver que está fazendo esse teste 3 sucessivas vezes, e ele só vai sair do loop quando for verdade. Então, até T3 ser igual a verdade, ele vai ficar executando o V e o W. E daí aqui a gente tem aquela composição que eu mencionei, né? Isso aqui significa primeiro executa V e depois executa W. E daí a gente também tem o enquanto, que está representado nesse laço externo aqui do nosso fluxograma. E daí a gente tem ao contrário, né? Ele vai sair do laço quando for falso. Os programas iterativos também vão ter uma definição formal. Basicamente, a gente vai ter as operações F1, F2 pertencentes ao conjunto operação e os identificadores de teste, T1, T2 pertencentes ao teste, né? Isso é semelhante aos monolíticos. E o programa iterativo é o menor conjunto, porque a gente não está colocando coisas que não são necessárias, né, no nosso programa, de forma que a gente vai ter a função operação vazia dentro do nosso programa iterativo. Se F está dentro das operações do nosso programa, então F pertence aos iterativos, ao nosso programa iterativo. Se V e W, que são duas operações, estão no nosso... Na verdade, V e W são duas expressões genéricas. Se essas duas expressões elas estão no nosso programa, então a composição de executar V e depois W está no nosso programa também. Se VW, mesma coisa, essas duas expressões elas já estão no nosso programa e o nosso T está no nosso conjunto de teste. Então, o teste
que pula para V se for verdade e se não pula para W, ele também está dentro do nosso programa, na nossa definição. Se a expressão V pertence ao nosso programa, o teste T pertence ao nosso programa, então esse laço, enquanto T faça V, pertence ao nosso programa também. E se a expressão V está no nosso programa e T está no nosso programa, então de forma similar, o laço até T faça V também está dentro do nosso programa. Isso é uma definição formal. E por fim, né, nosso terceiro estilo de programa são os programas recursivos. Esses são mais diferentes porque eles fazem chamadas de subrotinas dentro de uma chamada principal. É como se a gente ficasse chamando funções dentro do nosso programa. E daí cada definição de uma subrotina, ela está associada a um nome e a uma expressão de subrotina. Então o nome seria como a gente deve chamar aquela subrotina e a expressão é dizendo o que aquela subrotina faz. E daí uma subrotina, ela é construída com as seguintes operações: a expressão vazia, naturalmente, identificadores de operação, que a gente chama F, V, H, a composição sequencial, né, que é aquela que a gente viu agora há pouco dos programas iterativos, a composição condicional, que é o teste, e daí, em vez de ter laços, a gente não vai nem ter o salto incondicional e nem estruturas de laço como o enquanto e o até. A gente vai ter identificadores de subrotina que a gente está chamando por R1, R2, que são os identificadores deles. E daí um exemplo de como a gente define um programa recursivo P é que a gente começa com esse cabeçalho dizendo que P, o programa P, é definido pela execução da subrotina R1, seguido pela execução da subrotina R3, e daí a gente define as subrotinas que a gente vai usar. Então a gente escreve que R1, que é o identificador da subrotina, é definido pela execução da operação F, o teste se T então R1, isso aqui a gente está chamando a própria subrotina. Então, se T então R1, se não, a gente vai executar a operação G e chamar a subrotina R2. Daí a gente tem que definir também R2, que é definido por um teste. Se o teste for verdadeiro, não é para acontecer nada. Se não, a gente tem que executar F e daí chamar R1 novamente. E por fim, R3 é definido por um teste também. Se o teste for verdade, a gente vai executar a operação V, senão a gente vai executar a operação F. E deve haver uma diferença sintática, né, entre a chamada da subrotina, que está marcada em azul, que é o R1, R2, etc., e a execução de operações básicas e testes, que seriam os nossos T's, o F e o V. Então, uma coisa é chamar uma subrotina, apesar de a gente escrever da mesma maneira, uma coisa é chamar uma subrotina, outra coisa é executar uma operação ou um teste. Então, mais uma vez, né, a definição formal de um programa recursivo, vou passar mais rápido dessa vez, é que a gente tem os identificadores de subrotina, os identificadores de operação e os identificadores de teste. A gente diz que o conjunto de expressões de subrotina, que a gente está chamando de EXP, é o menor conjunto que satisfaz, então, que a operação vazia está dentro das nossas expressões, que todas as operações são uma expressão válida, todas as nossas chamadas de recursões são uma expressão válida, a composição de duas expressões é uma expressão válida, né, V seguido de W, e os nossos testes que pulam para expressões válidas são expressões válidas também. Então essa é a definição formal do programa recursivo. E daí a gente então tem a definição aqui como eu mostrei antes, a gente escreve que P é uma expressão e onde a gente define daí cada uma das nossas rotinas, das nossas subrotinas. Muito bem, então a gente viu a noção do que é um programa e como defini-los em termos de programas monolíticos, iterativos
e os recursivos. E agora a gente vai ver o que é uma máquina, que é o objeto que vai suprir as partes necessárias que não estão no programa para fazer a computação de fato. Porque você pensa assim, o programa é só a sequência de instruções, é um texto, uma lista de passos a serem tomados. Mas o programa em si ele só descreve, ele não executa. A máquina vai ser esse elemento externo que recebe o programa e tem os componentes internos necessários para entender o que está escrito naquele programa e fazer a execução daqueles passos. Então, o que a gente precisa ter dentro de uma máquina? A gente precisa ter a possibilidade de dar entradas e saídas de dados, a gente tem que conseguir inserir valores dentro da máquina. A gente precisa ter a semântica das operações, ou seja, a máquina tem que saber ler uma dada operação do programa e executá-la. E a mesma coisa para os testes, ela tem que saber identificar um teste e como executá-lo de verdade. E na nossa definição de máquina, a gente não está tratando de interação, ou seja, saída e entrada de dados ao longo da computação. É como se a gente não tivesse I/O na nossa máquina, certo? Mas isso a gente vai ver mais tarde que não é realmente um elemento necessário para as nossas análises. Além disso, todos os dados necessários, eles têm que ser disponibilizados antes da computação começar e a saída é obtida ao término da nossa computação. Então a gente passa o valor, a máquina executa o programa e nos devolve a saída. Essa é a interação que a gente pode ter com a máquina. Então a definição formal de uma máquina, lembrando que a gente não está tratando de nenhuma construção concreta específica, tá? A gente está oferecendo uma definição que tem que valer para qualquer máquina, para qualquer tipo de processador, qualquer modelo de computação. Por isso que ela é abstrata dessa maneira, representada por uma sétupla que tem os seguintes elementos. M, a gente vai usar a letra M para representar a máquina, e a máquina é composta por 3 conjuntos de valores. Então, o V é o conjunto de valores de memória, ou seja, é o que está sendo, quais valores podem ser armazenados dentro da nossa máquina no estado interno dela. O conjunto X são os valores de entrada, ou seja, quais valores aquela máquina admite como entrada, o que a gente pode passar de entrada para a máquina. E Y, por sua vez, é o conjunto de valores de saída, ou seja, quais valores aquela máquina pode dar de saída de output para o usuário a partir de um programa. Então a gente tem esses 3 conjuntos de valores. Além disso, a gente tem as funções π minúsculo x e π minúsculo y, chamado de x e πy. O πx é a função de entrada. Ele pega o valor de entrada que está em x e leva para a nossa memória. Por isso que ele é a função que armazena a entrada dentro da máquina. E por sua vez o py ele faz o oposto. Ele pega o valor que está na nossa memória interna da máquina e joga para a saída. Então, por isso que é a função de entrada e a função de saída da máquina. E daí a gente tem o π, isso aqui é a letra maiúscula π, πf, é a função de interpretação de uma operação. Então a gente vai ter uma operação genérica, e o que o pf vai fazer é aplicar essa operação sobre o valor de memória, resultando num novo valor. É o que está essencialmente executando uma operação. E o pt faz a mesma coisa, porém para interpretação de testes. Ou seja, ele recebe um teste que está descrito no nosso programa e ele sabe como executar aquele teste, de forma que ele vai ler o que está na memória e a partir daquilo devolver uma saída que vai ser o booleano verdadeiro ou falso. E a gente assume que toda máquina interpreta, né, a operação vazia como a identidade, ou seja, ela vai pegar os valores que estão na memória e retornar os próprios valores que estão na memória. Ela literalmente não vai mudar o que está na memória da máquina. Então, a partir desses 7 elementos, a gente consegue descrever uma máquina formalmente.
Então agora a gente vai ver alguns exemplos, dois exemplos para ser mais exatos, para a gente conseguir ter um gosto assim, do que é uma máquina escrita dessa maneira. E a gente começa com a máquina que a gente vai chamar de 2reg, é a máquina que tem dois registradores. Por que isso? Bom, naturalmente, ela tem dois registradores A e B que armazenam valores em naturais. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente vai ter a máquina, QM, imagina que isso aqui é uma máquina, e dentro da nossa máquina é como se a gente tivesse duas gavetas, dois endereços de memória, sendo que um deles a gente chama de A e o outro de B. E a gente sabe que dentro de A a gente pode ter um natural, e dentro de B a gente pode ter um outro número natural. Basicamente isso. Até talvez seja mais correto eu representar aqui. A gente pode ter, por exemplo, N e M, sendo que N pertence aos naturais e M pertence aos naturais também. Além disso, a gente tem duas operações. A gente tem a subtração de 1 em A, ou seja, caso A seja maior que zero. Isso é a subtração truncada. Por quê? Como a gente está considerando só os naturais, a gente não tem números inteiros, não pode tratar números negativos. Então, a nossa máquina, ela considera que o menor número possível é zero, e caso o valor que está contido em A seja zero, ele vai continuar em zero, ou seja, se o que está dentro de A for igual a zero, o A continua zero. E se o que está contido em A for um N maior que zero, a gente vai fazer A vai ser igual a N menos 1. Seria uma coisa assim. E a adição de 1 em B. Ou seja, que naturalmente vai adicionar, né, um elemento em N mais 1. Então, observe que a gente definiu as nossas operações usando os registradores diferentes. A subtração, ela subtrai 1 apenas do número que está do valor que está no registrador A. E a adição, ela adiciona 1 apenas no valor que está no registrador B. Além disso, a gente vai ter um teste, que é o teste se o registrador A é igual a zero. Ou seja, é um teste que basicamente olha para esse valor N aqui e diz se N é igual a zero ou não. Além disso, a nossa entrada dos valores dentro da máquina é realizada no registrador A, e a saída dos valores da nossa máquina é pelo registrador B. Essa vai ser a definição da nossa máquina 2reg. Então, usando aquela anotação que eu apresentei para vocês, a gente vai ver o seguinte, né? Essa set tupla aqui. Então, esse aqui é o nosso conjunto V, esse aqui é o nosso conjunto X, nosso conjunto Y. Armazena A é o nosso πx, retorna B é o nosso πy, e daí, bom, a gente tem o pf e o pt que estão definidos aqui. Então, o que significa isso aqui? O V era o conjunto de valores na memória, que é representado aqui por naturais. Isso significa que a gente tem uma tupla de dois valores naturais. O nosso X, que é o conjunto de valores de entrada, é os naturais. Então, a gente pode passar como entrada para a nossa máquina um valor natural. Da mesma maneira, a gente vai receber como saída da nossa máquina um valor natural também. A entrada da nossa máquina é feita a partir de armazena A. O que armazena A faz? A definição está aqui. Ele recebe um valor M, que é um natural, ele coloca M no registrador A e 0 no registrador B. A nossa máquina, então, sempre vai inicializar com o registrador B zerado e com o valor de M em A. E a nossa função de saída, que é o retorna B, ele vai ler os dois registradores, vai pegar os dois valores que estão nos registradores, então a gente vai ter o valor M no registrador A e o valor N no registrador B, e vai retornar o que é que está no registrador B. Além disso, a gente tem as nossas funções definindo as operações, né, que era subtrai A e adiciona B.
Então, no caso de subtrair a gente lê os dois valores que estão nos nossos registradores, e lembrando é truncado, então a gente ou subtrai 1 de m, que é o valor em A, caso m seja maior que zero. Se m for igual a zero, m fica igual, e nos dois casos n não muda, porque a gente está operando apenas sobre os valores no registrador A. Já no caso do adiciona B, a gente também lê os dois valores que estão nos registradores da máquina, como se fosse a nossa memória. A gente não altera m e a gente soma 1 ao valor n, que é o valor contido no registrador B. E o teste A0, né, teste se A é 0, ele vai pegar o valor de A e B, o valor que está em A é o m, então ele vai devolver true se m for igual a zero e false se m for diferente de zero. Essa é a definição formal da máquina 2REC. Agora a gente vai definir, então esse foi um exemplo, a gente já vai voltar para ele, mantenho ele na memória. E agora a gente vai ver uma máquina alternativa que funciona de outra maneira. Até é interessante para vocês verem que as máquinas elas podem, dentro dessa definição, variar bastante. Que a gente vai ter a máquina queue, que é fila em inglês. Por que ela tem esse nome? É porque a memória da nossa máquina queue, ela vai ter apenas um registrador, que a gente vai chamar de S. Então essa máquina queue, a máquina 2reg tinha o registrador A e B, a máquina queue ela vai ter o registrador S apenas. E esse registrador S, em vez de armazenar números naturais, ele armazena strings de bits, ou seja, uma sequência de zeros ou uns, e essa string ela pode ser vazia. Além disso, a gente vai ter duas operações na nossa máquina queue. A escrita. E o que a escrita faz? Ela recebe um bit B, que pode ser 0 ou 1, e concatena o conteúdo de S, ou seja, o que estiver no registrador, com B. Ou seja, escreve o bit de B ao final do conteúdo de S. Então, se o nosso S, por exemplo, é 0, 1, 0, e B é igual a 1, o resultado da escrita vai ser 0, 1, 0, 1. A gente escreve o bit B no final do que estava em S. E a deleção, ela apaga o primeiro bit da esquerda para a direita do conteúdo de S. Se o conteúdo de S ele for a palavra vazia, lembrem disso aqui das aulas passadas, né, esse símbolo, ele não faz nada, ou seja, é o mesmo que a operação vazia. Então a deleção seria, por exemplo, se S é 0, 1, 0, quando a gente deleta, a gente vai retornar, a gente vai deletar o primeiro, então a gente vai ter 1, 0, como saída. Se S for a palavra vazia, a gente vai retornar a própria palavra vazia. E a gente vai ter um único teste, que também recebe um bit B, e ele testa se o primeiro bit da esquerda para a direita de S é igual a B. Ou seja, se S, usando os mesmos valores, né? Se S 0, 1, 0, a gente vai ter B igual e B igual a 0, a gente olha esse valor aqui, a gente vai testar. 0 é igual a 0, então é verdade, então a gente retorna true. Se B fosse 1, a gente ia comparar 0 é igual a 1, não, e daí a gente teria falso. A entrada da máquina, a gente só tem um único registrador, né, nessa máquina, que é o S. Então a entrada dos valores é realizada por S e a saída é realizada por S. Não tem muita alternativa nesse caso. Então a gente pega um valor e coloca em S para a entrada, e para a saída a gente lê o que estiver em S e retorna como saída. Então aqui está a definição formal dessa máquina queue. Lembrando então, esse aqui é o V, então os valores de memória que a gente assume é uma string de zeros e uns. Essa simbologia aqui quer dizer que a gente pode ter qualquer repetição, uma repetição de quantos números forem necessários de zeros e uns. É a mesma coisa para nosso conjunto de entrada, a mesma coisa para o nosso conjunto de saída. As nossas operações, a função de entrada é armazenar S, ou seja, a gente pega o que está em X e coloca dentro de S. A nossa função de saída é o retorna S, e daí a gente tem as nossas funções e os testes. Então, o armazena S
recebe um valor M e coloca M dentro de S, basicamente. E o retorna S, ele pega o que está dentro do registrador S e devolve como saída da máquina. A gente vai definir, então, as operações. Então, a gente pode ter o escreve 0, escreve 1 e o apaga. É útil a gente separar, né, o escreve 0 e escreve 1 como se fossem duas operações distintas para facilitar. E a mesma coisa para os testes, né? A gente tem o SECA-C0 e o SECA-C1. Então, no caso de escreve 0, a gente pega o valor M, que está no nosso registrador S, e concatena 0 no final. Então, lembrando, se a gente tem o que está em 0 aqui, isso aqui é igual a isso aqui. A mesma coisa para o exemplo com o escreve 1, que é igual a isso aqui. Esse ponto aqui, ele tem esse sentido de concatenar duas strings. Já a função apaga, aqui a gente está usando essa notação de tail, que é a cauda da string. Ou seja, a gente pega o valor que está em M, que é 0, 1, 0, e a gente devolve tail. Tail é tudo menos o head. Então, o tail é todos os valores que estão vindo após o primeiro elemento. Então, vai ser 1, 0. Já no caso do SECA 0 e do SECA 1 também acho que já deu para entender, mas a gente vai ver essa função head aqui, e o head é, digamos, o oposto do tail, no sentido que aí isso aqui é o tail e o primeiro valor é o head. Então, nesse caso aqui, o que a gente está fazendo é comparar o head de M se é 0 ou se ele é 1. Então, essa é a definição da nossa máquina. E daí, finalmente, a gente pode ver como é que a gente faz um programa para uma máquina. Porque a gente já viu como é que a gente define um programa e a gente viu como definir uma máquina. Então, agora, o que a gente vai ver é que a gente vai ter, então, um programa P, onde o PF e PT representam o conjunto de identificadores de operações e os identificadores de testes que existem em P. E a gente tem a nossa máquina com todos esses valores aqui que a gente já viu. E a definição de P, então, é um programa para uma máquina M se toda operação F que pertence ao programa, ela está contida na definição da máquina, e se todo teste que existe no nosso programa, ele está definindo a nossa máquina. Ou seja, a nossa máquina ela tem que ter as definições de todas as operações e de todos os testes que estão no programa. É basicamente isso. Ela consegue interpretar tudo que está escrito no programa. Se isso for verdade, então esse é um programa para a nossa máquina. Então aqui a gente vai ter dois exemplos de programas para a máquina 2reg. Esse primeiro programa é iterativo e o segundo é recursivo. E o interessante é que os dois, a gente consegue ver, fazem exatamente a mesma coisa, ou seja, duas maneiras distintas, com duas representações diferentes, de escrever a mesma execução para a máquina 2reg. E o que os dois programas fazem é que eles transferem o valor que está em A para o registrador B. No programa iterativo, isso é até trivial de ver. O que a gente está fazendo é a gente faz o teste se o registrador A é 0. Então, a gente tem o registrador A e o registrador B, né? E daí, digamos, lembrando que a gente vai inserir um valor na máquina 2reg, por exemplo, a gente insere o valor 2, e o que ela faz é botar 2 no registrador A e zerar o registrador B. E daí o que a gente está fazendo? A gente vai testar se A é 0 até o A ser 0, a gente vai subtrair A, que diminui o valor de A, e adicionar B. Então, a gente vai simplesmente executar isso aqui, testou se A é 0, não é, então a gente vai subtrair e adicionar em B. Testa de novo se o A é 0, não é, então a gente subtrai A, adiciona 1 em B, testa se A é 0, A é 0,
então retorna, né, a função de saída da máquina 2reg é retornar o que está em B, então a saída da máquina é 2, que é o que foi passado de entrada no registrador A. Agora esse programa recursivo, ele vai fazer a mesma coisa, como eu já disse, mas talvez seja útil a gente ver a representação do passo a passo, porque a gente definiu P, a gente começa chamando R1, que é definido como teste, se é 0, a gente não faz nada, se não, a gente chama R2 e depois R1. E o R2 é onde a gente está subtraindo A e adicionando B. Então, como é que vai ser a cara da execução desse programa? A gente vai começar com os registradores assim. Esse aqui é o A e esse aqui é o B, certo? E a gente vai ter uma pilha de instruções. A gente pode imaginar assim. E a primeira coisa que a gente vai fazer, então, essa aqui é a nossa entrada, é nossa memória atualmente. E na nossa memória a gente começa com R1 empilhado ali. Ou seja, primeiro a gente tem que executar R1. Depois que a gente executa R1, a gente vai manter o 2 e o 0 na memória, porque o R1 é só um teste, ele não muda os valores da memória. E o que a gente fez, como o A não é 0, a gente chamou R2 e R1. Então a gente vai ter empilhado aqui o R1 e agora o R2, que é o que está aqui. A gente primeiro tem que executar R1, R2 e depois executar R1. E daí a gente vai fazer agora a execução de R2, que é o primeiro elemento na pilha. E o R2 manda subtrair 1 e subtrair 1 de A e adicionar 1 em B. Então a gente vai ter a nossa memória agora o par 1, 1 e o R2 ser executado. Então agora a gente só tem R1 na nossa pilha. E daí a gente vai executar R1, que é um teste. Então não vamos alterar o valor de memória. E como o A não é de novo 0, a gente vai ter de novo R2, R1. Então a gente vai novamente executar R2. Então dessa vez a gente vai subtrair o 1 de A e aumentar 1 em B. Então a gente vai ter o par 0, 2. E por fim só vai restar o R1 na nossa pilha. E daí a gente agora vai executar o R1, a gente vai ver que o A dessa vez é 0, então o valor aqui não muda, porque era um teste. E a nossa pilha está vazia. Quando a pilha está vazia, então a gente não tem mais o que executar no nosso programa. Então a gente finaliza a execução. Então os dois programas, de fato, fazem a mesma computação. Agora a gente tem dois exemplos da máquina Q. Então eles fazem agora duas coisas diferentes. Eu vou pular esse primeiro exemplo aqui, depois a gente pode voltar para ele. Mas esse aqui é um programa monolítico para máquina Q, então tem toda aquela representação que a gente está acostumado. Usa o teste na placa 0, e as funções de apaga e escreve na nossa string. E agora eu vou olhar aqui esse programa recursivo. Esses dois programas aqui, ao contrário do slide anterior, eles não são o mesmo programa, tá? Eles fazem coisas distintas. Então esse programa recursivo aqui, da máquina Q, ele é interessante. Eu sugiro que vocês pausem o vídeo e tentem entender o que ele está fazendo. Mas eu vou dar a resposta agora. Esse programa ele pega e inverte a string que foi passada como entrada para a máquina. Então, como é que ele faz isso? A gente vai ver que ele é definido por duas operações, né? O R1 e o R2. E daí o R1 é definido por um teste. Ele testa se o primeiro bit é 0. Se não for, ele apaga. Chama R1, ou seja, tem uma recursão aqui. Escreve 0. E se não for, ele chama R2. Se não for 0. O R2 ele testa se o primeiro bit é 1. Se for, ele apaga, chama R1 e escreve 1. Se não, ele chama a operação vazia. A gente pode ver isso como se fosse a seguinte recursão. Eu vou usar o espaço aqui dessa máquina para usar. Esse programa está fazendo o reverso da string. Então, digamos que a gente tem uma string W. A gente vai definir, então, esse programa como sendo RW. É o programa que faz o reverso de W.
E ele vai funcionar da seguinte maneira. Ele vai retornar a palavra vazia se W for igual à palavra vazia, porque a palavra vazia é o inverso dela mesma. Isso a gente pode ver aqui, ó. A gente testou se é zero. Se não for zero, a gente toma R2. Aí no R2 a gente aplicou C1. Se não for, a gente faz nada. Ou seja, esse é o caso que não é nem zero nenhum, o head, o primeiro elemento, é o caso que é a palavra vazia. Então, nesse caso, a gente não faz nada no nosso programa e retorna a palavra vazia. Se for uma outra coisa diferente da palavra vazia, o que a gente está fazendo é calcular R do tail de W concatenado com o head de W. Então, vamos ver um exemplo aqui. Seria o equivalente assim, ó. R de 1100 é igual ao R, como eu defini aqui, o R de tail de W, e o tail de W é 100, então 100 concatenado com o head de W, que é 1, que é igual ao R de 00 concatenado com 1, que é o que estava aqui sobrando, igual ao R de 0 concatenado com 0, 1, 1, que é igual ao ao reverso da palavra vazia, né? Porque a gente tirou o zero, ficou sem nenhum elemento, concatenado com 0, 0, 1, 1, que é igual a 0, 0, 1, 1, que é o reverso do que a gente começou, que era 1, 0, 0. Então a gente pegou aqui é igual a 0, 0, 1. E essa execução aqui é o que está sendo representada por esse programa recursivo. A gente começa explicando, né, se é 0, a gente apaga esse elemento e chama o R1 e escreve 0 no final. Lembrando, né, que o apaga tira o primeiro elemento e o escreve no final. Então, se for 0, a gente apaga esse 0 do final, executa R1 recursivamente e escreve o 0 no final, que é o que está acontecendo aqui nessa execução. E o R2 faz o mesmo, só que para 1. Né? Se ele testa se é 1, ele apaga o valor e escreve 1 no final, chamando o R1 recursivamente. Então, essa é a execução desse programa. E, por fim, a gente viu então a definição de um programa e a definição de uma máquina. E a última definição que falta a gente ver hoje é a definição de uma computação. E a gente vai ver a definição de computação especificamente para programas monolíticos, porque é mais simples de estudar, mas podem imaginar que, naturalmente, uma computação vale para qualquer representação dos programas. A gente está vendo só a representação específica dos programas monolíticos nessa aula. Então, se a gente tem um programa P, que foi feito para uma máquina M, e X, né, que é a entrada da máquina M, a computação é o histórico do funcionamento da máquina M, ou seja, é o log dessa máquina. Basicamente, o que a gente vai fazer é salvar o estado interno dessa máquina ao longo da execução de P até o final. Então, digamos que a gente tem o programa iterativo para a máquina 2reg, que foi aquela primeira que a gente viu, que tem um laço, né, até o A ser igual a 0, o que a gente faz é subtrair A e adicionar B. É aquele exemplo que a gente viu anteriormente. E a gente começou com 3. Esse é o nosso valor de entrada. Então, a nossa computação informalmente é o seguinte. A gente começou com 3, 0. Esse é a representação da nossa memória da máquina, que são os dois registradores. Aí, AZ é o teste se A é igual a 0, SA é subtrai A e AB é adiciona em B. Só está resumido aqui para caber no slide. Então, a computação desse programa é o seguinte, a gente executou se A é igual a Z, o estado da memória não mudou. A gente subtraiu A, memória 2, 0, a gente adiciona B, agora é 2, 1. A gente testou se o A é Z de novo, não mudou o estado de memória, subtraímos 1, então ficou 1, 1. Adicionamos em B, ficou 1, 2. Testamos se o A é 0, não é, mas isso não altera o estado da memória, então esses dois valores são os mesmos.
Subtraímos A, agora é 0,2, adicionamos em B, 0,3, A é 0, é verdade, e o estado final da memória é 0,3. Então, a computação ela também está registrando os testes e as instruções executadas e a memória em cada ponto intermediário da execução da máquina. É só essa sequência de eventos que está acontecendo. Então, na computação de um programa monolítico, se a gente tem a máquina M e o programa P, lembrando que o programa P ele é identificado pelo conjunto de instruções I e o rótulo inicial R, a gente vai ter que a computação do programa P monolítico na máquina M, dada uma entrada X, que pertence ao conjunto de entradas da máquina, é uma cadeia que pode ser finita ou infinita das configurações RK-VK, então dos rótulos das instruções e dos valores de memória dessa máquina. Ou seja, R0V0 é o rótulo 0 com o estado de memória 0, R1V1 é o rótulo 1, rótulo da instrução 1 com valor de memória 1, etc. Então, R0 é igual a R, que é a primeira instrução do nosso programa, e V0 é o πx aplicado x. Então, lembrando, essa aqui é a entrada, e πx é a nossa função de entrada da máquina. Isso da própria definição do que é uma máquina. Então, o que a gente está falando é que a gente começa a nossa computação sempre com o rótulo inicial e com o estado de memória advindo da função de entrada da nossa máquina. Isso para todos os Ks pertencentes ao naturais. E daí a gente diz, usando essa notação aqui, que a gente tem uma configuração que vai de RK VK, ou seja, do rótulo K e do estado de memória K, eles vai para o rótulo RK mais 1 e para o estado de memória VK mais 1, para indicar, caso K mais 1 exista, de acordo com essas regras aqui que eu vou mostrar agora. Então, num programa monolítico, tem 4 formas de avançar uma computação, certo? E isso aqui é uma notação lógica. Pode, talvez, num primeiro momento, olhar para esse slide e parecer algo complicado, mas, na verdade, é bem simples. Presta atenção. A gente tem 4 opções. A gente tem ou a gente está tratando uma operação naquele momento. Lembrem, a gente está pensando assim, como é que é a computação da máquina num dado momento daquele programa. Então, só existem 4 opções para um programa monolítico. Lembrando que o programa monolítico não tem subrrotinas e não tem laços. Então, o que pode estar acontecendo? Ou a gente tem uma operação comum, ou a gente tem o NOP, que é isso aqui, né? A operação vazia. Ou a gente tem um teste que retorna verdadeiro, ou a gente tem um teste que retorna falso. Essas são as 4 opções possíveis. Se a gente tiver uma operação, essa operação vai ser RK, e é uma operação que faz F, e faz algum F, e vai para algum rótulo RJ, que pertence às nossas instruções. E esse faça F significa que a gente está aplicando a função aqui F sobre o valor que está em VK, retornando um novo valor VJ. Como é que a gente escreve isso então? RK, que é o nosso rótulo, vírgula, o valor que estava na memória, VK, vai para RJ, que é esse aqui, depois do nosso goto, com esse novo valor de memória, VJ, que foi obtido aplicando a função F. É simplesmente isso. É o próximo rótulo com o próximo valor de memória da máquina. Na operação vazia é semelhante, só que a gente faz a operação vazia dessa vez. Então a gente vai avançar o rótulo, a gente vai de RK para RJ. Então RK vai para RJ, por isso que aqui está RK e RJ. Porém, como a gente está fazendo a operação vazia, ela não altera o estado de memória. Então o VK continua igual, VK, VK. No caso dos testes, é semelhante. A gente tem que lembrar, o teste não altera a memória da máquina. Ele simplesmente faz um salto condicional. Então, no caso de o teste ser verdadeiro, a gente vai ver que, ok, o teste verdadeiro vai para RJ. Então, como é verdadeiro, a gente tem um RK
com um valor VK de memória, que vai ser transformado no RJ sem alterar VK. E a mesma coisa para o falso. Só que em vez de a gente estar tratando do RJ, a gente vai pular para o R1. Então a gente começou com RK, como é falso, a gente foi para o R1, que é a alternativa caso seja falso, sem mudar o valor de memória. Então, quais são as características de um programa monolítico? É que se a gente tem uma computação finita, o rótulo da última configuração da cadeia é um rótulo final de programa. Em uma computação infinita, então, só lembrando que se a nossa computação é finita, a gente vai terminar a nossa sequência de computações, esses passos aqui, e o último rótulo e o nosso último rótulo, digamos que é RK, se esse aqui for o nosso último rótulo, então esse é o rótulo final do programa. Se a computação é infinita, ou seja, o programa nunca para, então não tem um rótulo final. Para cada valor inicial, a computação é única. A gente está considerando que a execução dos nossos programas e das nossas máquinas são determinísticas, e a gente vai ver quando estiver estudando máquina de Turing que isso não é um limitante do poder computacional dos nossos modelos. Então, mantenha em mente que, por enquanto, a gente está trabalhando apenas com execuções determinísticas, ou seja, não tem como ter bifurcações na execução do programa, ou mesmo concorrência, sim, a gente não está trabalhando também com paralelismo. E testes e a operação vazia, eles não alteram a memória, somente o fluxo de controle. Ou seja, eles vão mudar o rótulo, eles vão mudar o que está aqui, mas eles não vão mudar o que está aqui, né, no valor de memória. Então, isso é o que a gente tinha para ver hoje sobre programas, máquinas e computação. E daí eu vou encerrar voltando para esse exemplo aqui da máquina Kill, né, a máquina de filas, que eu tinha pulado esse programa aqui. E eu acho que é interessante a gente encerrar com esse exemplo. Então, esqueçam esse programa de baixo aqui, né? A gente já viu ele. Então, o que a gente vai ver? Esse programa monolítico aqui. Ele é interessante se a gente começar representando ele por um fluxograma, eu acho. Então, a gente vai ter uma partida, todo programa monolítico só tem uma partida. E daí a nossa instrução 1 é um teste. É um checa C0. Se for verdade, a gente vai para a instrução 2, que é um apaga. Se for verdade. Se for falso, a gente vai para 4, que é um outro teste, mas eu vou seguir aqui que é mais fácil de escrever. Então, se o 2, daí vai para 3, e o 3 é escreve 1. E vai para 0. Então, aqui a gente tem essa estrutura, vai para 0. O 0 não está aqui nesse nosso bloco, né? Então, o 0 é o nosso rótulo final nesse programa. Já a outra opção desse primeiro teste aqui, né? Era apaga, senão ele vai para 4, e o 4 é um checa 1. Então, vamos escrever aqui um checa 1, um outro teste. Nesse caso aqui, se for falso. E o checa 1, ele, se for verdade, vai para 5, e 5 escreve 0. E se for verdade. Se for falso, o checa 1 vai para 0, que é o nosso rótulo final de novo. E depois do 5, escreve 0 e vai para 1. E o 1 é o checa 0 ali do começo. Então, partida, e volta.
e daí eu vou botar a função no final da execução aqui, e daí esse escreve um vinha para cá, e esse, caso de ser falso aqui, vinha para cá também, por fim. Daí a gente pode numerar, né, esses valores. Então, o nosso 1 é o primeiro teste, o rótulo 2 é o apaga, o rótulo 3 é o escreve 1, o rótulo 4 é o checa 1, o rótulo 5 é o escreve 0, e o 0 é o fim, o rótulo final. Então, a gente tem esse programa aqui que vai checar se é 0, se for verdade, vai apagar o valor, vai escrever 1 e vai encerrar. E se for falso, ele vai checar se é 1. Se for verdadeiro, ele vai apagar o 0 e voltar para o começo. E se for falso, ele encerra. Então, a gente pode ver a computação desse programa para a máquina Q, que vai ser, então, o quê? Digamos que a gente comece com S, lembrando, né, S é o nosso registrador da máquina Q, com o valor 01. Esse foi o valor de entrada. E a gente começa sempre no rótulo 1, que é o nosso rótulo de entrada. Então, a computação inicial é 1, 0, 1. Por quê? 1 do rótulo 1 e 0, 1, que é o estado inicial da nossa máquina. E daí a gente denota, lembrando com esse triângulo, o próximo passo. Então, a gente começou em checa 0, na instrução 1, e a gente viu que se checa 0 é verdade, então vá para o rótulo 2. É verdade que o primeiro elemento é 0, então a gente vai para a instrução de rótulo 2. Como é um teste, a gente não alterou a memória. E daí agora, a gente está na instrução 2, que é apaga e vá para 3. Ou seja, agora a gente vai ir para 3, sendo que a gente apagou o elemento. Então a gente apagou o 0 e sobrou só 1. Isso aqui, agora então a gente está na instrução 3. A instrução 3 fala para escrever 1 e ir para 0. Ou seja, a gente vai para a instrução de rótulo 0 e a gente escreveu 1 na memória. Então antes a gente tinha 1, agora a gente tem 1. E daí, como a gente foi para 0, que é o nosso rótulo final, a nossa computação encerrou aqui em 4 passos, sendo que 0 é o nosso rótulo final e o 1 é o estado final da memória da máquina. Lembrando que uma computação não precisa ser finita. Então vamos ver o que acontece com essa máquina se eu passar uma outra entrada para ela. O que acontece se eu passar, por exemplo, o S aqui, começar com, ou seja, ser, por exemplo, 1100. Esse vai ser o nosso valor de S inicial. Então a gente começa com o par, sempre na instrução de rótulo 1, só que agora o nosso valor de memória é 1100. O próximo passo, então a gente testa se é 0. É falso. É falso que é 0, porque é igual a 1. Então a gente vai para a instrução 4, que checa se é 1. E nesse caso é verdade. Então a gente foi para a instrução 4, que é o teste se checa que é 1, e não alteramos o valor de memória. Agora que a gente está na instrução 4, a gente testa, checa se é 1. É verdade. Então a gente vai escrever 0 no final da nossa string e vai para 1, para a instrução 1. Então a gente voltou para o rótulo 1, sendo que a gente escreveu 1100 com um novo 0 no final. E o que a gente vai ver é que por mais que a gente execute esse programa, a gente só vai ficar adicionando zeros no final, porque as condições dos testes nunca vão mudar. O primeiro elemento da nossa string sempre vai ser 1. Então a gente vai aqui de novo para 4, sem alterar a memória. E isso vai nos levar de novo para 1, com um 0 extra no final, que vai de novo para 4, e isso então vai continuar infinitamente. Então esse é um exemplo de uma computação infinita para esse programa. Então esse é o conteúdo da aula de hoje.
E na próxima aula a gente vai começar a ver o que é uma função computada e como ver a equivalência entre dois programas e a equivalência entre duas máquinas. Obrigado pela atenção e até lá.